Apesar de aparecer bem pouco tanto na primeira quanto na segunda temporada de House of the Dragon, existem poucos dragões aí que causaram mais que Sunfyre e o seu montador, Aegon II Targaryen, em toda a série até agora. E se engana muito quem acha que o dragão dourado bateu as botas na última season da série, e não vai dar mais o que falar daqui pra frente. No vídeo de hoje, galera, nós vamos falar da história completa de Sunfyre, e tudo que foi cortado da série, todas as mudanças e tudo que ainda está por vir daqui pra frente. Lembrando, é claro, que esse vídeo vai ter muitos spoilers, tanto do que já aconteceu em House of the Dragon, do livro Fogo e Sangue que inspira a série, e do que provavelmente ainda está por vir, incluindo detalhes de personagens aí muito importantes. Porém, não se preocupem que eu vou avisar certinho quando cada tipo de spoiler vier. Confere a sua inscrição aqui no Voo Dragão pra gente bater logo a meta dos 100 mil inscritos e bora pro vídeo. O nascimento de Sunfyre é incerto, porém nos livros acredita-se que o ovo do dragão eclodiu alguns anos antes de 120 depois da conquista lá em Dragonstone. Muito provavelmente por ordem do rei Viserys Targaryen, foi ordenado que o filhote fosse transportado até Porto Real, onde vivia o seu filho Aegon Targaryen, o seu primeiro filho do casamento com a Lady Alicent Hightower. No ano de 120 depois da conquista, quando o príncipe Aegon tinha aproximadamente 14 anos de idade, é dito que ele se aproximou do dragão e criou laços com ele. Dessa forma, Sunfyre foi reivindicado por Aegon Targaryen, o seu primeiro e único montador. Diferente de todos os outros dragões conhecidos, Sunfyre tinha as escamas douradas, literalmente brilhantes. É dito que quando ele voava, suas asas refletiam a luz do sol sobre as montanhas e as torres mais altas dos castelos, e que no céu, quando estava contra o sol, o seu reflexo fazia com que o dragão parecesse como uma estrela cadente, ou até mesmo um cometa nos céus. As suas membranas e alguns detalhes de suas asas tinham uma cor leve, próxima de um rosa claro. Ele era bem jovem e pequeno comparado aos outros dragões, como Amelis ou Caraxes, porém mesmo assim foi descrito como feroz e muito habilidoso em combate. É dito em Fogo e Sangue que Sunfyre era considerado por muitos o dragão mais belo já visto. Desde jovem, Aegon regularmente alimentava Sunfyre e treinava com seu dragão. Apesar disso, não é descrito nos livros, ou mencionado pelo menos, passeios e aventuras entre os dois antes da Guerra Civil. Muito provavelmente o jovem príncipe preferia a companhia de meretrizes e bebidas em bordéis na Rua da Seda do que ficar ao lado do seu dragão. No entanto, nós sabemos sim que Aegon tinha um orgulho imenso de Sunfyre e até um certo ego, visto que quando jovem, seu irmão Aemond não tinha dominado nenhuma besta. Após o falecimento da Lady Lena Velaryon, Aegon Targaryen foi montado em Sunfyre, acompanhado da sua irmã Rhaena, que montava Dreamfyre até a ilha de Deriva Marca, para o funeral da filha de Corlys e Rhaenys. Em House of the Dragon, essa é a primeira vez que nós vimos o dragão de Aegon, aparecendo no início do episódio, descansando lá na colina de Deriva Marca e no final, partindo da ilha. No ano de 129 depois da conquista, assim como nós vimos na série, falece o rei Viserys Targaryen em seu leito na Fortaleza Vermelha. A sua herdeira, Rhaenyra Targaryen, está grávida lá em Dragonstone. Se aproveitando da oportunidade, Alicent Hightower esconde o corpo do rei e junto com seu pai tramam para colocar o seu filho, Aegon Targaryen, no trono de ferro. Alicent se reúne então com um pequeno conselho, que ficou conhecido como Conselho Verde. E após a morte do Sir Lymas Besbury, que defendeu a legitimidade de Rhaenyra, todos concordam em nomear Aegon Targaryen como rei. Em uma grande cerimônia organizada no Fosso dos Dragões, Aegon II Targaryen é coroado, nomeado Rei dos Ândalos, dos Rhoynares e dos Primeiros Homens, Senhor dos Sete Reinos e Protetor do Reino. Diferente do que foi visto em House of the Dragon, nem Rhaenys ou a sua dragão Meleys participaram da coroação. Aegon, na realidade, sobe em Sunfyre após ser coroado, em frente a multidões e levanta voo com a besta dourada. Montado em Sunfyre, Aegon Targaryen dá 3 voltas sobre a cidade de Porto Real, até pousar no pátio da Fortaleza Vermelha, onde foi recebido pela Guarda Real. Então se dirigiu até a Sala do Trono e sentou no Trono de Ferro. Lá em Dragonstone, Rhaenyra recebeu a notícia e dias depois, furiosa, entrou em trabalho de parto, perdendo a sua bebê, Visenya Targaryen. De forma geral, galera, muita coisa acontece daqui em diante. Porém, como o vídeo é sobre o Sunfyre, nós vamos focar nele, beleza? No começo da guerra, Aegon até tentou e quis usar o Sunfyre em diversos momentos, devido à sua fúria e desejo de vingança, principalmente por acreditar que precisaria honrar o seu nome e ser forte e bravo como Aegon, o Conquistador. No entanto, por ser rei, foi aconselhado a se manter na Fortaleza Vermelha em todos os momentos. Isso mudou, no entanto, após a demissão de seu avô com o cargo de mão. Aegon colocou no lugar Criston Cole, que era muito mais astuto e ágil que Otto. Criston imediatamente planejou um cerco ao castelo de Pouso às Gralhas, da casa Rusby, que apoiava a Rhaenyra Targaryen. A ideia de Criston era cercar Dragonstone pela costa, estabelecendo forças nas casas próximas do Castelo dos Negros. Sabendo que provavelmente os negros atacariam em algum momento com o dragão, Criston armou uma emboscada. Ele escondeu o príncipe Aemond
Targaryen com a Vhagar e o rei Aegon com Sunfyre, que ficaram prontos para atacar até que o primeiro dragão dos negros aparecesse. E sim, galera, isso é bem diferente do que a gente viu na série, visto que nas telas da HBO somente o Aemon participa do plano, enquanto o rei Aegon fica em Porto Real e, agindo por impulso, acaba partindo para a batalha. Porém, imaginando que vocês já viram a série e sabem o que acontece, eu vou focar aqui o que acontece nos livros. Criston Cole então cerca o castelo de Pôs às Gralhas. Ele queima todos os vilarejos e plantações em volta, sufocando aqueles que vivem lá dentro, sem mantimentos e comida. Os súditos de Rhaenyra então pedem por ajuda, e a princesa Rhaenys Targaryen se voluntaria para enfrentar os verdes com a Rainha Vermelha. Rhaenys então chega ao campo de batalha, cuspindo fogo escarlate de Meleys sobre os homens dos verdes. Nesse exato momento, Sunfyre sobe aos céus e ataca Rhaenys e Meleys, que era consideravelmente maior que o dragão dourado. Rhaenys então fecha sua mandíbula em torno do pescoço de Sunfyre, sufocando o dragão de Aegon. É dito nos livros que a Rainha Vermelha facilmente venceria, se não fosse por Vhagar, que levantou o voo nesse instante, agarrando Meleys pelas patas. Os três dragões lutaram a 1000 pés de altura sobre Pôs às Gralhas, onde se viam apenas bolas de fogo que iluminavam o céu. Rhaenys conseguiu soltar a sua fúria sobre Aegon e Sunfyre em forma de fogo. Apesar do tamanho e experiência, Meleys não resistiu a enfrentar as duas bestas. A Rainha Vermelha e a sua montadora caíram sobre as meias do castelo de Pôs às Gralhas. No final das contas, Vhagar saiu apenas com alguns ferimentos. No entanto, Sunfyre ficou extremamente ferido. Aegon ficou quase que carbonizado por completo, com parte da sua armadura se fundindo sobre a pele. O rei foi levado de volta para Porto Real, enquanto seu dragão, Sunfyre, ficou em Pôs às Gralhas. Inicialmente, muitos até acreditavam que o dragão havia morrido, porém ele acordou alguns dias depois. Por ordem de Criston Cole, dezenas de homens cercaram o dragão para protegê-lo, visto que a besta não podia voar e estava indefesa devido aos seus ferimentos. Sunfyre se alimentou por dias dos homens que estavam mortos no campo de batalha, até que o Criston trouxe ovelhas e bezerros para ele comer. Algum tempo depois, Wallace Moulton, o bravo senhor de Maidpool, que era apoiador dos negros de uma das casas próximas de Pôs às Gralhas, reuniu forças e foi até o castelo. Com centenas de seus homens, Wallace conseguiu tomar a fortaleza para os negros. Ao encontrar Sunfyre no pátio do castelo, Wallace reuniu homens corajosos capazes de matar o dragão. Sunfyre nesse momento já estava um pouco melhor e reagiu com fogo sobre os homens de Wallace. O dragão também, sem poder voar, usou sua longa cauda para jogar os homens para longe. É dito em Fogo e Sangue que mais de 70 homens de Wallace morreram tentando matar Sunfyre. Wallace desistiu e abandonou o castelo, e ao retornar 2 semanas depois por ordem da Rainha Rhaenyra, Sunfyre havia sumido. Pouco tempo depois, Rhaenyra e Daemon Targaryen reuniram forças suficientes para tomar Porto Real. E bem, galera, nesse momento eu vou começar de possíveis spoilers do que vai acontecer a partir da 3ª temporada de House of the Dragon, beleza? Assim como a gente viu na série, enquanto Daemon juntou milhares de homens às terras fluviais lá em Harrenhal, Rhaenyra, junto com o príncipe de Jaehaerys, conseguiram montadores para os dragões Vermithor, Asa Prata, Sea Smoke e Chip Steele. Dessa forma, Daemon e Rhaenyra planejaram tomar a capital. Pegos de surpresa durante o ataque, Aegon ainda estava muito mal e acamado. O rei então foi levado para fora da fortaleza em meio às passagens secretas por Larry Strong, que levou o rei até uma vila de pescadores lá em Dragonstone, imaginando que a rainha Rhaenyra jamais iria encontrar ele por lá. É dito por algumas casas de Ponta da Garra Rachada, uma região logo acima de Dragonstone, que Sunfyre foi visto se alimentando nas montanhas do local. Alguns dias depois, recuperado, Sunfyre levantou o voo e foi até Dragonstone. Alguns dizem que o dragão sentiu a presença do seu montador por lá e por isso foi para a ilha. Outros já falam que na realidade Sunfyre queria voltar para o seu local de nascença, enquanto alguns dizem que na verdade os dragões buscam por enxofre e calor, que são facilmente encontrados devido ao vulcão lá de Dragonstone. De qualquer forma, o que sabemos de fato é que a besta dourada foi até Dragonstone, onde constantemente Aegon se escondia. De acordo com o bobo da corte Ogumelo, que é um dos personagens de Fogo e Sangue que foi cortado da série, Sunfyre agora parecia mais uma galinha dourada do que um dragão, visto que ainda tinha dificuldade para voar. Em Dragonstone, Sunfyre se encontrou com um fantasma cinzento, ou Grey Ghost, um dragão selvagem que vivia pelas redondezas que jamais foi montado. Furioso, Sunfyre derrotou a besta em um duelo sangrento no Monte do Dragão. O confronto foi visto de longe por marinheiros, que informaram Robert Kinsey, que era o castelão e protetor do castelo de Dragonstone, sobre o que eles haviam visto. Aegon então ficou sabendo dos boatos e se aventurou com seus homens em busca de Sunfyre. Aegon finalmente encontrou a besta em um covil lá em Monte do Dragão. É dito nos livros que o rei chorou ao se encontrar com Sunfyre. Aos poucos, Aegon conseguiu montar novamente em Sunfyre e fazer ele levantar voo. Dessa forma, Aegon buscou por apoiadores e forças para tomar o castelo de Dragonstone para si. Alf Broomen foi nos homens deixados no castelo por Rhaenyra. Esse personagem aí apareceu bastante na 2ª temporada e vocês já devem imaginar por quê. Ele acabou traindo a sua rainha, então se juntou com Rhaegon II para preparar o ataque. Lá em
em Porto Real, Baela Targaryen ficou indignada com a morte do fantasma cinzento e recebeu a permissão para ir para Dragonstone para investigar o caso. Ao chegar lá, Baela foi recebida pelo castelão. Nesse mesmo momento, os homens de Aegon começaram um ataque à fortaleza. Muitos deles viraram seu manto a favor de Aegon e o castelo de Dragonstone caiu em poucos minutos. Ao perceber tudo, Baela sabia que seria mantida de refém por Aegon, então escapou pela janela do seu quarto e foi até Mundenser, sua dragão, para fugir da ilha. Nesse instante, Baela conseguiu avistar Aegon montado em Sunfyre, chegando lá na ilha de Dragonstone. Imediatamente, a filha de Daemon subiu em Mundenser e foi atrás de Aegon. Apesar de Mundenser sendo muito menor, era mais ágil e veloz, ainda mais comparada com Sunfyre, que tinha ainda muitas sequelas das suas batalhas. O dragão de Baela, então, de forma astuta, fez um voo rasante por baixo da besta de Aegon, rasgando sua barriga de lado a lado. Baela deu meia volta e Mundenser arrancou a meia asa restante de Sunfyre, desequilibrando o dragão do ar. Os dragões desabaram dos céus nesse mesmo momento e juntos foram em direção às areias de Dragonstone. Baela, que estava em sua cela, caiu em cima de Mundenser. Enquanto isso, Aegon se soltou e pulou do seu dragão a dezenas de metros de altura. Aegon quebrou suas pernas e muitas de suas costelas. Enquanto isso, Baela foi amortecida pela sua própria dragão. Apesar disso, Mundenser ficou arrasada e destruída. Com as suas asas quebradas, o sangue do dragão escorreu pelas areias de Dragonstone. Sunfyre, ao acordar, se arrastou no chão e devorou a dragão de Baela no mesmo instante, enquanto a princesa fugiu dali imediatamente. Furioso, Aegon, ao acordar, estrangulou e arrancou as vísceras do mestre de Harris, dando seus membros para Sunfyre comer. Ele então pendurou o que restou do corpo do mestre na entrada de Dragonstone. Falando de Rhaenyra, o reinado da Rainha Negra no Trono de Ferro durou bem pouco. Resumindo para vocês, o caos acaba tomando conta de Porto Real, e sem força suficiente, Rhaenyra precisou voltar para Dragonstone. Acompanhada de alguns homens, Rhaenyra esperava encontrar o castelo sem inimigos, porém ao chegar em Dragonstone, foi recebida pelo traidor Alfred Brown. Ela ficou apavorada ao encontrar o corpo de seu mestre na entrada, porém foi levada à força para dentro do castelo, junto com seu filho. Ao chegar lá, Rhaenyra encontrou Aegon II Targaryen em uma cadeira de rodas. É dito que a rainha não se intimidou com seu irmão. Aegon, furioso, chamou Sunfyre e ofereceu Rhaenyra de comida para a besta. Ao espetar uma adaga no peito da rainha, o sangue jorrou e a besta atacou Rhaenyra, deixando apenas uma perna para trás. Aegon, filho de Rhaenyra, ficou traumatizado com a cena, enquanto Aegon II Targaryen então planejou sua volta triunfante para Porto Real com Sunfyre. Porém, o dragão ficou muito ferido com seu duelo com Mundenser. A cada dia mais fraco, o dragão não se recuperou mais. É dito que em algum momento já era impossível chegar perto de Sunfyre devido ao cheiro podre de seus ferimentos. Poucos dias depois, muito debilitado, Sunfyre faleceu nos campos de Dragonstone. Aegon II Targaryen chorou por dias e dias pelo seu dragão, que ficou na ilha para sempre. Ele chegou a enviar ovos para Porto Real, esperando por um novo Sunfyre para montar, o que nunca aconteceu. Galera, essa foi a história de Sunfyre, o dragão dourado. Se você curtiu esse vídeo, então, fica agora com o trágico reinado e a história completa do rei Aenys Targaryen. Ou então, confere a história completa de Asa Prata. Por isso era hoje, pessoal. Até o próximo vídeo e fui!